E aí, meus caixinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim trazer um vídeo muito importante, muito especial. Eu acredito que antes de ser ministrado na sua vida, ele foi muito ministrado, tem sido assim, muito ministrado na minha vida. Pra falar a verdade pra vocês, eu negociei muito antes de postar esse vídeo, porque eu confesso que não é fácil eu vir aqui falar isso pra vocês, porque eu tenho passado muito por isso. Então, esse vídeo corta muito em mim também, essa palavra tem cortado muito no meu coração também, e por esse motivo Deus tocou tanto no meu coração pra eu gravar sobre isso pra vocês. Eu relutei muito pra poder estar postando esse vídeo, mas eu sinto que ele vai abençoar a vida de outras pessoas, mesmo que seja uma pessoa. Eu sei que é o Espírito Santo que tá me conduzindo a fazer isso. Então, gente, o tema do vídeo de hoje é: o seu erro não te define. Confesso pra vocês que não é fácil eu estar falando isso pra vocês, porque eu tô passando por um processo de auto-perdão muito forte na minha vida, muito forte. Realmente é muito difícil a gente colocar em prática essa questão do perdão, né? Principalmente quando se relaciona a nós mesmos, né? Nos perdoar, nos permitir ser perdoados, né? Às vezes a gente prende muito a nossa cabeça, a nossa vida em um erro do passado, em algo que aconteceu lá atrás, já tem anos, já tem tempo, já tem décadas, e você não consegue seguir com a sua vida. Toda vez que esse assunto começa, toda vez que alguém fala sobre isso, você começa a se culpar, você não consegue realmente prosseguir, sabe? Você não consegue falar desse assunto sem, na sua mente, você tá se culpando. Eu confesso pra vocês que durante muito tempo eu passei por isso, né? E até que eu conversei com meu pastor, e ele foi uma bênção na minha vida. Foi muito bom ter falado com ele. Ele me aconselhou de uma forma muito de Deus, assim, foi muito importante. O fato de você entender isso já é um grande começo. Você entender que não foi porque você errou que você deixa de ser quem você é em Deus, sabe? Existe sim a questão do arrependimento, que é muito importante para que o seu relacionamento com Deus flua, né? Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos afastar do amor de Deus. Então não é o que a gente faz que vai nos afastar do amor de Deus. Realmente a nossa atitude mediante o nosso erro, sabe? E uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração é que o que muda realmente é como eu vou agir depois daquela situação, sabe? Então durante muito tempo eu me culpei, eu me machuquei, sabe? Eu deixei de viver, às vezes, muitas vezes, coisas incríveis com Jesus, porque eu achava na minha cabeça que o meu erro estava me definindo, quando na verdade o meu erro não me define. Quero que você pare para refletir comigo a história de Davi, né? Davi, ele acaba se relacionando com uma mulher que já é casada. Davi peca contra Deus, sabe? Isso é um pecado, não que seja um pecado maior, mas existem consequências diferentes. Eu sempre falo isso. Para Deus não existe pecado grande ou pequeno, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas existem consequências diferentes. Davi cometeu um erro que tem uma consequência grave, que é o adultério. Mesmo assim, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tomou uma atitude mediante aquela situação, mediante aquele erro que ele cometeu. Ele se arrependeu e mudou dali pra frente, sabe? O arrependimento não tem a ver com você chorar, não tem a ver com você se lamentar. O arrependimento tem a ver com a sua atitude após aquele erro, sabe? E isso foi algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo. Filha, sim, vocês erram o tempo todo, mas o interessante é vocês errarem e vocês reconhecerem esse erro e como vocês vão reagir após esse erro. O que eu vim falar pra você aqui hoje é que realmente o seu erro não te define, assim como o erro de Davi não definiu ele, e hoje nós temos a história dele, nós temos acesso a esse momento de pecado, né, a esse momento de erro, para entender que mesmo que a gente erre, nós não deixamos de ser quem nós somos em Deus, filhos amados, sabe? Nós temos uma herança, nós temos uma promessa que é viver a eternidade com Jesus, e nós não perdemos isso por causa de um erro. Só que sim, o Espírito Santo deseja sim que a gente mude, que a gente se arrependa, que essa situação não seja algo que vem por vir, sabe? Não seja à toa, mas que realmente isso transforme a nossa vida.
Deus, ele é tão bom, não existe nada de mal em Deus, não existe pecado em Deus, não existe trevas em Deus, mas ele é tão bom que através do nosso erro ele consegue extrair algo positivo, que é o ensinamento. O mais incrível de Deus é que até mesmo nas coisas erradas, no nosso pecado, ele consegue extrair algo maravilhoso, que é o ensinamento, que é o aprendizado, que é o amadurecimento que vem após a esse erro. Então o Espírito Santo, ele começou a ministrar muito no meu coração que existe sim um momento onde a gente começa a amadurecer após o nosso erro e que a gente não pode colocar a nossa cabeça, prender os nossos pensamentos somente ao erro, e sim a atitude que a gente está tomando após esse erro. E eu quero mencionar com vocês também o erro de Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, sabe? E ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, mais íntimos. Tinha mais coragem de falar tudo, que realmente tinha intimidade. E lá, no fim das contas, ele realmente traiu Jesus, e o quanto isso é doloroso, sabe? Depois de tudo que ele viveu com Jesus, ele traiu Jesus. E nós fazemos isso todos os dias. Mas o que aconteceu? Pedro deixou de ser um discípulo porque ele errou com Jesus? Pedro deixou de viver, né, o início ali da igreja primitiva, tudo que Jesus fez, o avivamento que o Espírito Santo trouxe, ele não deixou de viver. Por quê? Porque após o erro dele, existiu um posicionamento. Então, o que eu quero dizer para você é que o seu erro não te define e que você precisa se posicionar após o que aconteceu com você. Não prenda o seu coração no passado, não prenda o seu coração nas coisas velhas, mas pense, poxa, sim, eu errei, eu assumo que eu errei, e o quanto isso é doloroso, o quanto isso é ruim, mas a forma como você vai reagir depois desse erro é o que importa para Deus. O que realmente Deus faz, ele faz é esquecer o nosso erro quando a gente realmente se arrepende e realmente pede perdão para ele e muda de atitude. Então, tanto Pedro como Davi, eles erraram diante de Deus, e as consequências desse erro são sim gravíssimas, mas eles não perderam a essência de quem eles são em Jesus, né? Da identidade que eles têm em Jesus. Davi, qual era a identidade de Davi em Jesus? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não foi por causa do erro dele que ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. E Pedro a mesma coisa. Pedro não deixou de ser discípulo, não deixou de ser o grande líder da igreja primitiva lá em Atos por conta do erro que ele cometeu, por conta dele ter traído Jesus. Por quê? Porque ele se arrependeu e ele se posicionou. Então, o que o Espírito Santo realmente espera de nós é que a gente se posicione. É isso, eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, eu espero que Deus tenha falado com você. Eu peço para que você clique no gostei se você gostou desse vídeo, isso me ajuda a fazer com que o YouTube envie esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, a gente está rumo aí a 2.000 inscritos, isso é muito importante para mim, porque quanto mais a palavra de Deus é reverberada, mais pessoas têm acesso a ela. Então, se você se inscreve aqui no meu canal, você me ajuda com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Comenta aqui embaixo o que você achou, e o principal de todos não é nem se inscrever, não é nem curtir, mas é você compartilhar essa mensagem com outras pessoas que realmente estão precisando. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!